Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Estamos aí para comentar tudo que rolou no Big Brother, né? Ficamos aí até o início dessa tarde para a gente poder comentar sobre essa prova do anjo que nos atrasou inteiro. Porém, tem muita coisa para a gente falar, né? Hoje tem festinha daquele jeito da Engove, com vários cantores, né? Não é um carnaval, é igual diz o Boninho, né? Tivemos aí vários problemas hoje durante a edição antes da prova, né? Cortaram as câmeras, todo mundo se perguntando por quê. Estavam tendo uns assuntos meio polêmicos, né? Ninguém entendeu se era o Boninho dando bronca ou se foi erro de câmera. Ficou subentendido aí que era eles falando alguma coisa para a galera, né? Na prova aí do anjo também tivemos alguns problemas na hora da rodada. Porém, temos o Douglas, que é o anjo da semana. E a pergunta que todo mundo está fazendo, para quem que o Douglas vai dar a imunidade, né? Por motivos óbvios, né? Os amigos dele mais próximos não podem receber. Lembrando que o Thiago sempre foi uma dessas pessoas próximas. Ainda acredito que ainda está na aproximação ali do Douglas. Será que ele vai dar para o Thiago ou ele vai dar para o Gustavo a imunidade, gente? Comenta aí que eu quero saber de vocês. Bom, outras coisas que também está rodando aí na internet logo depois dessa prova, gente, foi o fato do Douglas não dar o monstro para a Eslovênia, tá? Uma pessoa que tá ali no jogo, não acrescenta também muita coisa, assim como o Eliezer e também o Vini, né? Inclusive, a própria Eslovênia falou lá no quarto, logo depois que teve, né, a consagração aí do anjo, disse que estava crente que receberia esse monstro e não aconteceu. E aí a pergunta que fica, foi arregão ou foi estratégia, gente? O que vocês acham do Douglas? Bom, o Douglas teve uma discussão com o Arthur durante a madrugada lá no quarto do líder, né, e ficou assim um clima super tenso, né? E aí também durante a madrugada a Laís chorou, foi consolado por Larissa, que revelou coisas sobre Eslovênia. E aí hoje de manhã aí já estavam discutindo a respeito do Thiago junto com o Arthur. Eslovênia está super puta. Ou seja, tem assunto para a gente comentar. Mas antes da gente começar, gente, se inscrevam no canal. Deixa um like, comenta aí o que vocês acharam do anjo, o que vocês acharam do Douglas, né? O posicionamento dele em questão do monstro e para quem que ele vai dar a imunidade, né? Lembrando que ele deu um monstro para o Vini e para a Jessie. Comenta aí que eu quero saber. Bom, antes da gente falar sobre a prova, gente, vamos começar lá um pouquinho durante a madrugada, tá? Ontem, depois que teve o VIP, a gente viu que a Laís super achou que estaria fazendo parte desse VIP, que é óbvio que não ia acontecer, né? E aí colocou o Arthur, que o Arthur também não estava acreditando que iria para esse VIP, mas foi, né? Thiago, óbvio que já sabia, uma porque ele falou que não queria para o VIP essa semana, e também sabia que não iria porque ele acabou ali, né, se desentendendo com o Paulo, depois que o Paulo foi pro paredão e criou toda aquela situação, certo? E aí, gente, a Laís ficou super mal, chorou, ficou triste, foi consolada por Eslovênia e também por Larissa, tá? Bom, a Larissa foi lá conversar com ela e disse o seguinte, eu te entendo que você está mal, eu também passei esses últimos dias dessa mesma forma, tá? E ela disse assim que quer a Laís como uma das pessoas mais importantes e aliada dela no jogo. Porque ela disse assim que percebeu que a Laís tem um carinho muito grande e que protegeu ela diversas vezes dentro do jogo. E que as duas estão sendo alvo do quarto Lollipop, que as duas têm que se defender. E ela falou assim que a saída da Bárbara mexeu muito com a Laís. E ela não está ali para ocupar o lugar da Bárbara, mas sim como uma pessoa do que a Laís possa confiar. Até aí tudo bem, né, gente? Uma conversa super tranquila, né? Bom, a Larissa continua dizendo assim, dizendo que ela quer priorizar bastante a Laís, mas ela também quer receber em troca. A Laís só ficou escutando, tava chorando, né? Não falou nada a respeito e tal. E ela disse assim que a galera do Lollipop, por mais que todo mundo se defende, a galera só está ali por conveniência, que não dá pra confiar em todo mundo que está lá dentro. Isso que ela estava se referindo à galera que fica conversando com o Arthur e a gente já chega lá, tá? Bom, e no meio dessa conversa, gente, é quando ela revela coisas sobre a Eslovênia aqui do lado de fora, tá? A gente já tinha comentado sobre esse jogo duvidoso da Larissa, porque a gente não sabia se de fato ela tinha assistido o programa, se ela só ficava nas redes sociais acompanhando o que viralizava, ou se era o jogo dela. Bom, nessa conversa, ela falou assim que a Eslovênia não é tão forte como todo mundo imagina e também como ela tinha dito, tá? Ela falou assim também que a galera no Twitter e nas redes sociais estavam lascando a Eslovênia, tá? Fazendo vários comentários a respeito disso. Bom, a Laís ficou super chocada, falou assim que faz super sentido, né, em questões das atitudes de Eslovênia lá dentro, né, e que agora ela entende. E aí, gente, ela continuou dizendo o seguinte, ela falou assim que teve até amigas da Eslovênia comentando coisas nas redes sociais a respeito da Eslovênia, tá? E ela disse assim que só não chegou falando isso para a Eslovênia porque ela tinha acabado de chegar,
uma menina da casa de vidro, talvez as pessoas não iam acreditar e também todo mundo ia acabar se virando contra ela. Então por isso que ela não quis abrir isso para a Eslovênia e para ninguém também. Porém, estava contando para a Laís, que eu não entendi o porquê que ela resolveu contar para a Laís abrir esse tipo de estratégia, né? Porque até então ela contava tudo o que ela queria da forma distorcida ou uma coisa que nunca aconteceu. Para a Laís, ela acabou contando isso. Não sei se ela queria mostrar que realmente estava fechado com a Laís sobre alianças. Talvez seja isso a jogada dela, certo? Bom, e aí foi quando ela falou assim que a forma que a Eslovênia vem agindo lá dentro, a galera não vem gostando. E aí eles falaram sobre a aproximação de Eslovênia, Vini e também o Eliezer com o Arthur, tá? E aí foi onde a gente fala a respeito ali sobre eles não podiam confiar todo mundo no quarto. E aí nesse momento ela disse assim que as pessoas conversando com o Arthur, eles ficam mais dando estratégia para o Arthur do que recebendo. E que esse tipo de pessoa provavelmente vão acabar deixando elas por último, que elas tinham que tomar cuidado, tá? Bom, e aí, gente, nessa conversa, ela acabou falando para a Laís que teve uma conversa com o Eliezer um pouquinho antes, de onde que o Eliezer tinha dito para ela que ela acabou comprando uma briga da Jade, sendo que não é bem isso, sendo que a Jade nunca priorizou ela, e por isso que ela queria fechar essa aliança com a Laís, tá? Que ela não sente uma coisa recíproca igual com as outras pessoas. Bom, e aí foi quando ela disse assim que o Eliezer pediu para ela dar uma segurada, porque tudo que fala ou faz, a Larissa sente que é se referindo a ela em todas as situações, né? Bom, vale lembrar, gente, que a Laís, ela tem esse problema de se sentir aperseguida, né? Diz ela que tem sexto sentido e que ela percebe as coisas, não que ela tá se sentindo aperseguida, né? Depois que ela teve essa conversa com a Laís, ela foi conversar com a Jade a respeito sobre votos, o que eles deveriam fazer e também sobre a galera estar conversando com o Arthur. E aí ela falou assim que percebeu que o Thiago estava um pouquinho distante, que eles conversaram bastante durante a madrugada e tal. E aí foi quando a Jade falou assim que o Thiago estava assim com todo mundo, porque ele sentiu o que aconteceu na prova do líder. E que a Larissa tem esse problema aí de perseguição, ou seja, não foi só o Eliezer que tinha dito isso para a Larissa, certo? Bom, o Vini também não está muito contente com a Larissa não, né? Hoje de manhã já reclamou dela, falando que ontem ela acabou ali soltando algumas coisas no quarto e aí ele acabou cortando ela também. Alguns dias atrás o Vini também tinha dito assim que esse jeito da Larissa aí vai acabar dando em encrenca, ou seja, esse negócio dela criar uma situação em volta, gente, tá difícil, né? Ontem a gente até comentou que ela estava reclamando de estar na xepa em 10 dias, sendo que a Jessie, desde o início do programa, está na xepa. E ela também falou que estava se sentindo aperseguida pelo Arthur, que ela estava no monstro, isso e aquilo. Chorou bastante, né, que a gente viu quando ela estava no monstro. Ou seja, gente, que jogo que a Larissa quer fazer? Comenta aí embaixo que eu quero saber. Bom, ontem a gente viu aí no meio da edição que o Thiago conversou com o Arthur a respeito do que aconteceu sobre a prova, né? Eles se entenderam mais ou menos. Basicamente, o Thiago falou assim que não saberia que o Arthur deixaria ele. O Arthur disse para ele assim que quando viu que eles tentaram fechar um voto, o Thiago não se entregou totalmente, como disse que se entregaria porque eles eram aliados. O que o Arthur fez foi dar uma volta, ele deu uma ré, reduziu um pouquinho ali a escala de prioridade e só vai entregar o que o Thiago também entregar. Ou seja, ele não vai entregar mais do que aquilo. Quando ele percebeu isso, ele fez com que a jogada dele sozinho e viu que eles não tinham mais tanto aliança como eles deveriam ter tido, tá? Bom, diz o Thiago que ele deve ter errado nisso, não deveria ter pensado desse jeito. E o Thiago também aproveitou para falar assim que acreditou que o Arthur deixaria a dupla dele para falar, porra, o Thiago é meu amigo, né, mas vou fazer com ele porque ele tá sozinho. O Arthur também não gostou disso, falou assim que ele não faria isso e conhecendo o Thiago do jeito que ele é, sendo amigo de todo mundo, também não faria isso, não deixaria a sua dupla para falar que ficaria com o Arthur. Então ele se sente super confortável de estar se abrindo desse jeito com o Thiago, tá? Bom, o Thiago quis pesar um pouquinho a consciência do Arthur, dizendo assim que ele deveria ter feito isso. E aí foi onde o Arthur deu uma segurada nele ali, tá, gente? E aí foi quando também o Arthur falou assim que o problema do Thiago é ele estar parecendo um trem. Ele fica passando, 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 não tem lugar fixo e acaba aí ficando sozinho, tá? Aquela coisa, quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém, pois é. Bom, os dois se entenderam, né? Colocaram os pingos nos is, né? Falou que tá tudo bem. E eles precisam esclarecer isso nas próximas provas, que esse não era o problema no qual o Thiago estava achando que só porque o Thiago era gordinho e o Arthur não quis fazer a prova com ele, tá? Bom, nessa conversa aí, gente, o Arthur acabou dizendo para o Thiago que talvez ele estaria no paredão. Que da forma que ele fez ali as suas estratégias, né? E pensou a respeito de votos e tal, uma das pessoas mais votadas seria o Thiago, tá? Bom, e aí ficou subentendido que era o quarto Lollipop, tá?
Bom, e aí corta um pouquinho depois. O Arthur, gente, ele foi conversar com a Eslovênia porque a Eslovênia tinha aberto para ele a questão de talvez votar no Thiago. E vocês sabem, né? Enquanto uma pessoa vota, todo o quarto Lollipop vota também. Ou seja, isso é básico de matemática, tá? Bom, o Arthur chegou para a Eslovênia e disse o seguinte: eu tive uma conversa com o Thiago, falei aí que provavelmente ele seria uma das pessoas mais votadas, que era para ele tentar fazer uma estratégia para tentar se livrar do paredão. Da mesma forma, você, Eslovênia, me alertou, né, a respeito aí sobre minhas alianças. Eu me senti na obrigação de fazer isso com o Thiago. Então, assim, eu não estou me sentindo mal por ter feito isso. Então, por isso que eu estou aqui te avisando, tá? E aí eu queria que só que você soubesse que eu conversei com ele, porém eu não disse que foi você, Eslovênia, que disse para mim, e também não disse quem foram as pessoas que comentou comigo e nem de que forma que isso aconteceu. Só deixei subentendido, tá, gente? Bom, nesse momento que o Arthur falou tudo isso aí pra Eslovênia, ela falou assim que tava tudo bem, que também já passou por isso, que ela agiu com o coração, que ela faria a mesma coisa, então tá tudo certo. Ela aceitou isso de uma forma super tranquila nesse momento durante a madrugada, tá? Bom, para quem não sabe, quando o Arthur falou que iria na Laís, a Eslovênia fez o quê? Foi lá para a Laís e fez a mesma coisa, tá, gente? Então, assim, eles fizeram o mesmo jogo. E hoje de manhã isso reverberou de uma forma negativa para o Arthur, tá? Mas antes da gente chegar, a gente vai fazer uma ordem cronológica aí para vocês entenderem, tá? Bom, dito tudo isso aí que eles conversaram, a Eslovênia e também o Arthur, depois o Arthur foi lá para o quarto do líder. E é claro que eles falaram a respeito do Thiago e também sobre indicação de quem o Paulo fará, tá, gente? Bom, do Thiago, eles entraram num consenso ali, dizendo que o problema do Thiago é ser amigo de todo mundo, que todo mundo tem a mesma opinião a respeito do Thiago, tá? Que ele está super triste, mas ele escolheu essa posição e o fato dele não querer se indispor com as pessoas ou se comprometer acaba deixando ele aí sozinho no jogo, tá? Que inclusive por causa disso o Paulo acabou indo ao paredão na última semana, certo? Bom, e aí eles falaram um pouquinho sobre estratégia de jogo e também sobre o paredão. Bom, a gente sabe que o Arthur quer muito que a Larissa vá, que seria uma das opções indicadas, até porque ele acha que ela não voltaria, e também que não teria a opção de bate e volta, tá? Outras opções também seriam as meninas, as comadres, né? E uma delas fosse a Lina. E aí eles fizeram estratégia qual seria o melhor cenário. Bom, o Douglas, que estava na conversa, gente, bateu o pé dizendo assim que o melhor cenário era indicar a Lina, porque ela é uma incógnita para todo mundo, tá? E que ele deveria fazer para ver qual seria a resposta desse paredão. Bom, vale lembrar que não é a resposta que você precisa ter, e sim colocar uma pessoa no qual você acredita que vai sair, né? Então, assim, o Arthur acha que Larissa saia, né? E aí, você colocando a Lina só porque você quer testar, é você fazendo a mesma coisa que o quê? A Jade fez com o Arthur, né? Então, não faz sentido. E aí, quando você vê essa conversa sobre qual é a melhor forma de arrumar esse paredão aí, que fica uma boa estratégia, até porque o Arthur junto com o Lucas já estão nesse paredão e tem que ser de uma forma que favoreça os dois para que algum deles se salvem, eles estavam tentando fazer uma estratégia com alguém que com certeza sairia, né? Mas quando o Douglas fala isso, já dá para entender que o Douglas estava querendo incentivar, enfatizar também a respeito de pôr a Lina ao paredão sem pensar duas vezes, né? Ou seja, mais uma vez o Douglas querendo que as pessoas façam o jogo dele, né? Bom, e aí, só pra gente entender como que o Douglas pensa, que aí eles tiveram uma discussão logo depois disso tudo, tá? Eles queriam descer. Depois que eles conversaram um pouquinho do jogo, eles queriam descer pra fumar. Não queriam falar de jogo, né? O Scooby já falou que não queria mais ter esse papo de jogo, certo? E aí foi quando o Paulo falou assim que eles deveriam ali armar uma estratégia. E aí foi quando o Arthur tinha dito assim que tá tudo bem, que ele estava arrumando o paredão, porque acha que o do Douglas está na reta. Mas se eles não querem ouvir, para ele tá tudo bem, porque ele já está no paredão. Bom, o Douglas não gostou disso, acabou tendo um bate-boca entre os dois ali, ele não gostou da forma que o Arthur falou. O Arthur falou, não, se tá tudo bem pra você, pra mim tá tudo bem, né? Eu estou fazendo uma coisa que é pra salvar você, mas se você não quer fazer, pra mim tá tudo certo. E aí gerou numa discussão, o Arthur acabou saindo, o Douglas bate a porta nas costas do Arthur lá do quarto do líder, né? E aí ele acaba xingando o Arthur de imbecil, mandou tomar naquele lugar, que não acredita que o Arthur é uma pessoa tão chata que fica ali colocando a opinião dele acima da do Douglas, tá? Diz assim o PA que eles parecem duas crianças que eles precisam se resolver, tá? Mas a verdade assim é que o Douglas não quer ouvir o que o Arthur tem pra dizer porque ele acha que o dele não está na reta. Ele só queria realmente colocar a Lina ao paredão. E aí foi quando o Arthur falou, bom, se você está tão confiante que o teu não está na reta, pra mim tá tudo bem, porque eu estou fazendo uma coisa pra ajudar vocês e não pra me ajudar porque eu já estou no paredão.
Mas aí, gente, a briga continua lá do lado de fora porque eles foram fumar, certo? Na hora que eles desceram ali, o Douglas falou que não gostou da maneira que o Arthur falou pra ele, tá? E aí foi quando o Arthur disse que só falou que o problema não era dele. E aí o Douglas falou, putz, mas você acha legal falar isso pra pessoa? E aí o Arthur falou, mas eu não falei nada demais porque realmente o problema não é meu. Daí o Douglas falou, não, o problema era nosso, a gente estava discutindo a respeito disso. Aí o Arthur falou, não, o problema poderia até ser nosso. Mas a partir do momento que você não quer mais discutir, o problema é somente seu. Eu já não tenho mais nada a ver com isso, porque eu não vou ficar segurando um problema, sendo que eu já estou no paredão e você que não quer resolver. Bom, o Douglas falou, não, tudo bem, então se você não quer mais conversar, pra mim tá tudo bem. Obrigado por você tentar ajudar, mas eu não quero discutir. Eu vou acabar colocando o meu na reta. Aí o Arthur falou, beleza, se quer colocar o teu na reta, pra mim tá tudo ok. Bom, e aí a gente pode entrar no quesito o quê? Na semana passada, a gente viu que na festa o Douglas mexeu seus pauzinhos e queria que várias pessoas votassem com ele, inclusive foi aquela votação onde o Gustavo conseguiu fazer com que não votasse na Laís, certo? Essa semana o Douglas não estava se sentindo ameaçado porque, quem não lembra, no jogo da discórdia que teve segunda-feira, ele meio que se entendeu com a Laís, que estava se sentindo ameaçado por ela. Então ele achou que a galera agora não está mais com foco nele, até porque o Eliezer falou que não vota, até aí tudo bem, né? Só que daí o Arthur falou, olha, se você acha que o teu não está na reta, então você precisa se preocupar um pouquinho. E aí, gente, que quando o Scooby já tinha dito na festa pra ele, inclusive depois dessa discussão lá no quarto do líder, o Scooby fala a mesma coisa. É o engraçado que só você pensa em você. Então, assim, o que eu vejo você e o Arthur brigando é que cada um só quer pensar no rabo de si próprio, tá? Bom, o Arthur também, quando ele terminou de discutir com o Douglas, ele falou assim que sempre o Douglas quer sair como bonzão e o certo na discussão, que ele nunca aceita a opinião dos outros e nunca aceita que está errado. Bom, isso a gente precisa concordar, né, gente? Que o Douglas só se mexe quando o dele está na reta. Então, como ele não está se sentindo, então ele se sentiu numa posição super confortável, né? Bom, vamos ver quem ele vai imunizar. Se ele imunizar o Thiago, como todo mundo acredita, tá? Ele vai ser a pessoa mais votada. Depois que teve aí o Anjo e o Monstro, a galera lá no Lollipop já se reuniram, tá? Bom, depois que eu disse isso, gente, só pra gente se entender aqui, o Paulo teve uma opinião sobre o DG, tá? Ele falou assim que o problema do Douglas é que ele não dá o braço a torcer, que ele não quer escutar a opinião do Arthur, tá? E que os dois ficam nessa birra e que as pessoas não dão a oportunidade para o Arthur, que eles precisam discutir estratégia. E ele disse assim, bom, o Arthur já está no paredão e o que ele estava fazendo ali era tentando ajudar e o Douglas não quis ouvir. E ele até acabou jogando ali pro Scooby dizendo assim que eles têm que precisar melhorar essa diferença entre os dois. E aí o Scooby disse assim que os dois já se entenderam, que eles não têm mais essa discussão e que já entendeu que o lugar do Arthur é fazer estratégia e que tá tudo bem. Bom, e aí, gente, o que nós temos? Hoje de manhã as meninas falando a respeito da formação do paredão, né? A Lina tá super crente que o Paulo vai indicar ela, ou talvez a Jessie, porque pelo que aconteceu aí, né? E disse assim que o melhor paredão para ela é ir com uma das próprias amigas para juntar torcida, tá? Que ela está super preocupada de ir para o paredão com pessoas diferentes, tá? Ou seja, ela quer ir para a reta, mas ela quer levar uma amiga dela junto. Olha só que coisa, hein, Lina? Tá, e aí, gente, essa conversa aí, elas falaram a respeito de votos também, e também da forma de se proteger. E aí teve um momento que o Thiago disse assim que queria montar votos para ver em quem eles irão para tentar se defender, porque ele sabe que o dele está na reta. A Lina, junto com as meninas, meio que não escutaram o que o Thiago falou, né? Porque você sabe que elas não combinam votos, cada um vai do jeito que elas querem, né? Daquele jeito, e na hora que elas caem no paredão, elas choram. É mais ou menos por aí, certo? Bom, dito isso aí, gente, teve uma discussão antes da compra da xepa, a Lina conversando com a Eslovênia a respeito da forma que o quarto Lollipop age, tá? Ela disse assim que vê que o quarto Lollipop vai para o ataque, muitas vezes também se defende e que acabou se tornando uma briga entre dois quartos e que elas estão ali no meio. Até aí tudo bem, né? E ela disse assim que o fato deles agirem desse jeito deixa as outras pessoas com medo. A Eslovênia, ela meio que se defendeu dizendo que antes eles votavam com a forma de afinidade que cada um sentia no coração. Quando se criou esse medo pelo quarto Lollipop, a partir daí que eles começaram a combinar votos. Mas até então, cada um fazia suas estratégias, que isso nunca aconteceu, tá? Bom, quando ela percebeu que o outro quarto começou a se movimentar em questão disso, foi quando eles cada um levantavam alguns nomes e decidiam em quem ir nas próximas votações, tá? E nem sempre eles conseguem ir em consenso. Ou seja, às vezes um fulano não quer votar nenhum, outro não quer votar no outro, e aí eles precisam entrar em um acordo porque eles vão em defesa do grupo, tá?
O Thiago estava ali no sofá escutando, assim como o Eliezer e tal. E aí foi quando o Thiago disse assim que sente que o dele está na reta pelo quarto das meninas. E ele disse assim que tem uma troca de afinidade super grande, porém pelo fato de ser estratégia, ele sabe que as meninas irão votar nele. E aí ficou aquele climão tenso, a Eslovênia desconversa e ninguém dá ouvidos ao que o Thiago tem para falar. Pois é, gente, que climão. Bom, depois disso eles foram para academia e discutiram a respeito sobre. O Eliezer perguntou para a Slo o que achou da Lina se posicionando. A Eslovênia disse assim que percebe que a Lina ela faz uma volta, né? Ela combina, ela tem umas palavras difíceis ali, faz um contorno em volta da situação e deu para entender que a Lina com certeza votaria em algumas pessoas do quarto ou que vai votar essa semana, certo? E aí, gente, foi quando ela disse que o Thiago falou a respeito de ser votado do quarto Lollipop. Queriam descobrir como que o Thiago soube, né? A Eslovênia falou que só teve uma conversa com o Arthur e que com certeza foi ele. Pois é, gente. E aí, mal sabem eles que além dessa conversa, o Thiago escutou ontem, atrás da porta, o que as meninas estavam conversando lá no quarto Lollipop, tá? Bom, as meninas falaram que não se deve confiar no Arthur, que ele fica pegando, né, cada movimento, conversa com todo mundo, e que isso ele faz para conseguir informações, tá? Depois de um período aí, a Eslovênia falou que estava super chateado com o Arthur e que ele não é uma pessoa de confiança, que com ele é confiança zero. Bom, o Lucas estava na conversa, falou que não acreditava muito, tentou defender ali. A Laís falou que não adiantava ele passar um pano, então ele ficou meio ali em uma corda bamba. Diz o Lucas que vai votar junto com as meninas. Pois é, gente, ficou meio confuso, né? O Lucas escolheu os meninos para o VIP, ali meio que fechado com os meninos. E agora quer votar com as meninas? Meio incoerente, né? O que será que está passando pela cabeça de Lucas? Bom, e aí a gente pode voltar na conversa que eu falei mais cedo, né? Que rolou durante a madrugada. Foi quando a Eslovênia conversou com o Arthur e ela sabia que isso tinha acontecido. E agora, depois que se criou essa situação aí, ela acabou acusando o Arthur, acusando não, né? Criticando, detonando o Arthur, que ele era uma pessoa zero confiável. Mas até aí tudo bem, né? Porque assim, como eu disse, a Eslovênia fez a mesma coisa com a Laís quando o Arthur tinha dito, e também ela falou para o Arthur quando ele estava em risco. Ou seja, tá criticando a coisa que ela mesmo fez. Bom, dito tudo isso, gente, vamos falar aí da provinha do anjo, né? Teve alguns erros. Antes da provinha do anjo aí, cortaram todas as câmeras. A galera estava falando a respeito de lavagem de dinheiro, a forma que faz, corrupção, e aí falaram da série da Netflix. Do nada a câmera corta, fica ali um tempo no gramado, todas as câmeras, tá? Todo mundo criticando nas redes sociais, volta a câmera, eles estavam conversando meio diferentes e tal. Logo depois o Tadeu aparece e fala que vai ter provinha do anjo. O Tadeu já entra num clima meio estranho. E aí a gente só, né, concretiza que rolou alguma coisa, que o Boninho chamou a atenção deles, alguma coisa aconteceu ali interno, porque a câmera foram todas cortadas, tá? Bom, vale lembrar que o Boninho tinha dito nos stories, lá no início do programa, que a galera podia falar de qualquer outra coisa. Ou melhor, a galera poderia falar de qualquer coisa. Queria falar de política? Pode falar. Pode falar não sei do quê? Pode falar também. Pode falar de outras marcas? Pode falar também. O que não podia falar é a respeito da produção, contrato, as coisas que se referem ao programa. De resto, tudo bem. Mas aí, gente, começou nesse assunto aí, a câmera simplesmente cortou e o Tadeu entra, a gente vê aquele clima meio estranho, né? Bom, aí o Tadeu, gente, ele entra e fala, boa tarde, vamos fazer a provinha aí do anjo? E o Vini solta o seguinte, boa tarde não, né? Já está quase de noite, né? Bom, a galera nas redes sociais já criticou bastante essa fala aí do Vini, né? Que não é a primeira vez que ele trata o Tadeu com grosseria e também que a galera não respeita o Tadeu. Bom, e aí, gente, durante a prova eles tiveram duelos ali que tinham que gerar sobre o Spotify, né? Algumas pessoas não participaram, como a Jess e também a Lina, né? Que foi sorteio, e também a Larissa, porque estava com o pé machucado, e teve disputa, né? Girou, pegou o cardzinho, acertou, depois foram aí pro mata-mata, tá? Bom, o Douglas, como eu disse, foi o que venceu a prova, deu o monstro para a Jess e também para o Vini, e aí é onde que a galera começou a criticar porque ele não deu para a Eslovênia, sendo que de diversas vezes que ele falou, ele criticava a Eslovênia, porém não fez, né? E aí a pergunta que não quer calar, para quem que ele vai dar a imunidade? Comenta aí embaixo que eu quero saber de vocês. Vai dar para o Thiago, que estava ali com ele desde o começo, ou para o Gustavo, que chegou aí depois? Comenta aí, gente. Bom, e aí, gente, logo depois que rolou isso, teve uma reunião lá no quarto Lollipop. As meninas bateram o martelo que caso ele imunize o Thiago, todo mundo vai no Douglas. Bom, o Eliezer disse que não iria no Douglas, o Vini falou que pensaria,
Porém, agora que ele está no monstro, com certeza ele vai no Douglas sim. Bom, e aí, se o Thiago ele não for imunizado, eles vão no Thiago e daí tem toda essa situação que já gerou durante o dia, certo? Bom, e aí a pergunta que não quer calar. O que será que eles vão fazer porque o voto é duplo com as pessoas no quais eles fizeram a prova do líder? Bom, lembrando também, né, que o Douglas ele só vai dar a imunidade, então ele pode ser votado, porém é só um único voto e ele fez com o Gustavo, gente. Se eles não combinarem isso certinho, vai dar muito ruim. Bom, nessa conversa aí que a galera estava discutindo a respeito de quem votar, a Jade já falou assim que na semana passada eles erraram de ter mandado a Jessie, que agora eles precisam ir para a cabeça. E se eles forem no Thiago, o Arthur não pensou duas vezes de puxar a Bárbara ao paredão, que ela também com certeza não vai puxar, não vai ligar de puxar o Thiago ao paredão caso ele não esteja imune. Pois é, gente. Bom, vamos ver como que vai ser a festinha. Muita coisa aconteceu aí, né? Vamos ver agora depois da prova, se eles vão dormir ou não. Se acontecer alguma coisa, a gente volta no próximo vídeo. Comenta aí embaixo o que vocês acharam do Douglas, se ele foi arregão ou não, pra quem ele vai dar imunidade. Vamos ver quem que eles vão votar aí, que a gente, né, tá todo mundo ansioso por a votação de amanhã, tá? Bom, se inscreva no canal, deixa like e comenta aí que eu vou ficando por aqui. Beijo pra vocês.